A todas e a todos. Outro aspecto é porque é que isto então diz respeito ao setor lucrativo, e a primeira questão é, claro que diz respeito, porque algo que já devem ter ouvido falar de certeza mesmo que não saibam nada sobre ele, o Regulamento Geral de Proteção de Dados aplica-se a qualquer entidade coletiva. Ou seja, o critério não é se é uma entidade lucrativa, se é não lucrativa, é se for uma pessoa coletiva, o RGPD aplica-se. Isto é, qualquer pessoa coletiva que faça tratamento de dados pessoais tem que estar sujeito ao RGPD. E agora estamos a celebrar ou comemorar 10 anos de entrada em vigor do RGPD e cada vez mais a proteção de dados e a compliance ou o cumprimento do RGPD e do respeito pelas regras de proteção de dados é visto como um fator de confiança das instituições, sejam elas lucrativas ou não lucrativas, e por isso não é só, acho que não deve ser só visto, pelo menos eu trabalho na área, sou suspeito, claro, como algo que é chato e que eu tenho que cumprir, mas também como algo que me permite gerar confiança em quem interage comigo. Porque nós vivemos de facto momentos um bocadinho paradoxais, que é ao mesmo tempo que nunca tivemos um nível de abertura ou se quisermos de, se quisermos desenho sociológico e psicológico da privacidade tão aberto como tivemos, já há vários estudos interessantes sobre isso, mesmo já há alguns trabalhos filosóficos sobre o tema, aliás, muito interessantes. Recomendo, aliás, muito um filósofo de origem coreana, cujo nome é muito difícil de pronunciar, mas que está radicado na Alemanha e que tem uns trabalhos muito interessantes. Mas posso, partilhando a apresentação, eu não vou usar uma apresentação hoje, mas posso partilhar a apresentação depois. E portanto, a ideia aqui é a privacidade hoje em dia tem este paradoxo interessante que as pessoas estão dispostas a abrir mão dela, mas ao mesmo tempo, depois, em certos contextos, querem usar as ferramentas que existem, nomeadamente o RGPD, para proteger essa privacidade. Portanto, há este paradoxo interessante portanto, uma das formas que as instituições têm é olhar para isto como eu estou a tentar gerar confiança em quem interage comigo. E isso podemos encontrar em vários exemplos. Por exemplo, se eu faço uma lista de membros da minha associação, e divulgo, por exemplo, numa página na internet em que não me preocupo em perceber se a página é fechada só aos restantes membros, mas ninguém vai ver, porque ninguém conhece o link da minha instituição, isso é um problema de proteção de dados. Ou se eu, por exemplo, tenho uma base de dados de doadores de uma ONG ambiental, que tipo de mecanismos de segurança é que eu fiz para proteger quem são esses doadores? Que lá está que gentilmente estão a colaborar na minha atividade, e se houver algum tipo de brechas, de violação de proteção de dados, esses dados vão ficar disponíveis. Ou por exemplo, se eu sou uma entidade educativa que faço regularmente recursos à base de dados dos meus alunos, que também é um problema bastante complicado. E, portanto, há muitos temas que estão ligados à proteção de dados no cruzamento com entidades do setor não lucrativo, que mostram que nós temos que estar preocupados com este tema. Sobretudo, é um setor onde há uma enorme proliferação de dados pessoais. Ou seja, como é um setor muito rico em termos de capilaridade social, depois isso traduz-se juridicamente em termos muitos dados pessoais. Temos dados pessoais de membros ou associados de instituições, temos dos voluntários, por exemplo, há muito voluntariado no nosso setor, dos beneficiários de instituições, ou dos utentes, quando há essa figura. Basta de alguém que eu já falei há pouco, os doadores ou os financiadores. Às vezes também temos, como aliás a Célia referiu há pouco, participantes em eventos. Eu sei que todos vocês deram o vosso consentimento para estarem a ser gravados e, portanto, está tudo bem, não é? Portanto, o RGPD não está a ser violado nesta sessão, que seria estranho e irónico, tendo em conta que sou eu que estou aqui a falar. Um, e depois, por exemplo, pessoas tão anónimas como seguidores de newsletters que nós possamos lançar para tentar capturar o interesse na nossa instituição. E, portanto, não devemos, o meu ponto aqui é muito rapidamente, não devemos subestimar este tema, mas se vocês estão aqui em princípio, o meu peixe nesta parte já está vendida. Pronto. Entrando no aspecto específico, qual é que é a estrutura do RGPD? Como é que a minha instituição deve olhar para isto? A primeira é fazer exatamente isto que eu acabei de fazer, é para a minha instituição fazer o que nós, não quero usar grandes palavrões, portanto vou falar em português, traduzindo aqui na minha cabeça as expressões inglesas, mas no fundo tem que fazer um diagnóstico de dados pessoais e depois fazer categorias, não é? Que dados pessoais é que eu trato? Às vezes, quando eu falo com potenciais clientes, a primeira coisa que os surpreende, eles dizem, eu não trato muitos dados pessoais. E eu começo a fazer perguntas. Então, o que é que a sua instituição faz e tal? E de repente saímos de lá com 3 vezes mais dados pessoais do que os próprios responsáveis da instituição pensavam que tinham. Portanto, é a mesma coisa com a IA. Também os meus clientes também nenhum usa IA.
Depois eu pergunto, então, mas eles não têm acesso ao chat GPT no computador, está bloqueado? Isso não. Ok, então se calhar já usam IA, não é? Pronto. Porque a empresa é sua, eles estão a usar IA no local de trabalho para fazer trabalho, portanto, se calhar estão a usar IA. De compliance, isso é muito importante. Mas pronto, voltando aos dados pessoais, a primeira coisa é fazer um diagnóstico e depois o que o RGPD diz é assim que vocês souberem que dados pessoais é que estão a tratar ou que querem tratar, não tenham essas categorias de titulares de dados e de dados pessoais, vocês têm que fazer uma coisa, que aliás normalmente é o que, que acho, faz logo as pessoas ficarem muito surpreendidas. O que diz o RGPD é que é proibido tratar dados pessoais. Se forem ler a norma do RGPD, quer do artigo 6º, quer nos considerandos, o que é o ponto de partida do ponto de vista jurídico é os dados pessoais não podem ser tratados. E por isso o artigo 6º, que é talvez o artigo mais interessante do RGPD, diz, excepto nestes casos, portanto, a norma está feita ao contrário, diz, não é possível tratar dados pessoais, excepto nos casos em que eu agora vou dizer que é permitido. O que é que o legislador está a querer dizer com isto? Se vocês não conseguirem justificar, ou não conseguirem colocar o vosso tratamento de dados pessoais numa das alíneas do número 1 do artigo 6º do RGPD, não se preocupem em decorar isto, vocês não vão conseguir tratar dados pessoais, ou se o fizerem, vão tratar de modo ilegal e, portanto, estão sujeitos a coimas bastante elevadas aplicadas pela CNPD, já para não falar de responsabilidade que o titular dos dados pode ir pedir a tribunal. Pronto, e isso é todo outro processo de responsabilidade civil. Pronto. E, portanto, o primeiro coisa que eu gosto, o primeiro mito que eu gosto de desmistificar é, que se calhar às vezes é nestes contextos que são descobertos, é não há apenas uma forma de justificar o tratamento de dados pessoais, essa é a primeira, e eu quase que aposto que vocês estão a pensar, alguns pelo menos, então, mas não é o consentimento ou nada? E a resposta é o consentimento nem sequer é o mais importante. É, aliás, talvez o maior mito da proteção de dados é que a forma mais importante, ou a primeira que eu devo levar em consideração para tratar dados pessoais é o consentimento. E depois das pessoas interiorizarem isto que eu acabei de dizer, depois ficam um bocado chocadas, que é, então quer dizer que nós podemos tratar dados pessoais contra a vontade delas, ou até com o seu desconhecimento? E a resposta é sim. Eu quero deixar isto bem claro, inequivocamente sim. É isto que o legislador quer e faz todo o sentido. Porquê? Porque se isto for bem feito, as outras causas que estão no artigo 6º, número 1 do RGPD, estão garantidas por lei e por um conjunto de pessoas. CNPD, advogados, outras instituições públicas, o Ministério Público, claro, os tribunais. Eu devo dizer, na minha atividade profissional a aconselhar clientes, eu raramente aconselho o consentimento. Porque o consentimento tem dois problemas. Um, eu tenho que o obter, isto tem custos de transação, às vezes pode ser muito simples, basta ser um tick da box, mas o que diz o RGPD é que eu tenho que obter um consentimento livre e esclarecido, portanto tenho que dar muita informação às pessoas para verificar esse patamar de liberdade e de esclarecimento, e portanto não é, o tick da box pode ser bom naquele momento, mas mais à frente pode me dar dores de cabeças, não é? E a outra, que é ótima para as pessoas que consentiram, mas não muito bom para os meus clientes, em regra, é o consentimento pode ser retirado, nos termos do RGPD. Enquanto que as outras formas de justificar o tratamento de dados pessoais, em regra, não dependem desta volatilidade do titular dos dados. Isto parece que é contra o titular dos dados, mas se agora formos ver o que é que está no resto do artigo 6º, estão lá coisas mais ou menos óbvias. Por exemplo, o artigo 6º diz que eu posso tratar dados pessoais, mesmo que não expressamente consentido, lá está, pelo titular dos dados, se isso for a única forma de executar um contrato. Por exemplo, não passa pela cabeça de ninguém pedir o consentimento a alguém para ir entregar uma encomenda que ele comprou à morada que ele entregou quando fez a compra online. Porquê? Porque não há outra maneira de executar o contrato. Se ele pôs lá aquela morada, escolheu aquela forma de entrega, a única forma que eu tenho de executar o contrato é usar aquele dado pessoal, que é a morada dele, para lhe ir entregar a encomenda. Era estranho que ele depois viesse, eu não consenti. Isto não fazia sentido nenhum, é absurdo, não é? Temos outra que é não num contrato, mas num momento pré-contratual, ou seja, dados pessoais que eu dei para tentar negociar um contrato, boa fé, evidentemente. E tenho um que é muito importante e que muitas entidades do setor social por vezes utilizam quando têm contratos com a administração pública, por exemplo, IPSS e por aí fora, que são estar a prosseguir competências públicas. Ou seja, se eu estou a prosseguir competências públicas, eu não preciso pedir autorização. Tenho é que demonstrar que há uma norma de competência que só pode ser exercida se eu recolher aqueles dados pessoais, ok? Portanto, a primeira regra é o consentimento é apenas uma das formas que eu tenho para justificar o tratamento de dados pessoais, nem sequer é a mais importante e ela deve ser pensada especificamente para um caso em que faça sentido. Por exemplo, se eu conheço muito bem as pessoas de quem vou recolher os dados, se eu tenho uma relação de confiança que é prévia já à necessidade de tratar os seus dados pessoais, então aí devo usar o consentimento. Que, elas
eu vou conseguir explicar-lhes para que é que eu preciso dos dados, portanto, vou verificar os requisitos da do consentimento livre e esclarecido. E além disso, vou também, provavelmente, gerar muito poucas situações em que elas vão retirar o consentimento. Agora, tirando estes casos, eu, em regra, não aconselho. Porquê? Porque mesmo que eu consiga o consentimento, vai provavelmente haver muitos problemas no futuro se houver algum tipo de problema na minha relação contratual. Por exemplo, um caso típico onde isto é muito comum hoje em dia, não tanto em Portugal, nós não temos muito essa tendência litigante nessa área, pelo menos, é nas plataformas online, sejam marketplaces ou redes sociais, que a pessoa faz um tick da box. Eu sei que vocês todos fizeram isso quando abriram as vossas contas no Instagram, leram aquelas 32 páginas de contrato que celebraram com o Instagram, e depois um dia pensam, mas espera aí, eu consenti nisto tudo, consentir, porque vocês leram aquele contrato, fizeram lá o sim, sim, estou de acordo, e agora deixa-me cá ir ver fotografias de gatinhos fofinhos e de pessoas a comerem coisas, sítios incríveis, pronto, é isso que aconteceu, não é? E, portanto, é um problema. Por isso é que o consentimento nas plataformas é, de certa maneira, aquelas que tentam fugir o mais possível. E vocês, hoje em dia, dão cada vez menos consentimento às plataformas, ou melhor, dão cada vez consentimento para menos coisas em plataformas, porque as plataformas tentam fugir disso. Ok? Portanto, o que é que eu devo ter cuidado depois, então, de garantir que estou a recolher dados de forma legítima? Devo ter cuidado para não recolher dados a mais. É outro erro comum, acontece muito, sobretudo em instituições do setor social, em que diria que há uma relação, por vezes, de grande confiança no dia a dia, e, portanto, eu quase que me esqueço que há ali também uma relação jurídica. Se eu recolher dados a mais, pode vir a ser um problema. E, portanto, um dos princípios fundamentais do RGPD, que se vocês, por curiosidade, forem ler, encontraram no artigo 5º, é a ideia do princípio da minimização. Eu devo indicar muito claramente qual é a finalidade pela qual estou a recolher os dados e devo sempre estabelecer uma relação entre, para esta finalidade, que dados é que eu preciso. Se eu não consigo explicar porque é que preciso daquele dado que estou a pedir para aquela finalidade, estou a violar o RGPD. E, portanto, o princípio da minimização diz não peças esse dado. Mais tarde ou mais cedo ele vai voltar para te chatear e vai ser, não é bom. Por exemplo, inscrição num evento cultural, isto já me aconteceu várias vezes. Eu sou daquelas pessoas que lê os formulários que lhes dão quando vão coisas. Preencha aqui para efeitos da RGPD e eu leio mesmo. Às vezes pedem-me dados que eu pergunto, para que é que quer este dado? Por exemplo, está-me a perguntar, e já me aconteceu isto, ser presencial, o género. Eu venho assistir a uma conferência, você quer saber se eu sou um homem, mulher ou outro género qualquer, para quê? O que é que vai ganhar com isso? É para este evento, até pode ter alguma razão que haja justificação para isto. Então explique-me qual é, porque eu até posso dar. Agora, para este evento é zero relevante. Ou eu posso não estar a ver, mas então tenho que me explicar, cá está o tal consentimento livre e esclarecido. Se eu não estou a perceber porque é que me estão a pedir, a presunção deve ser que eu não consigo, não é relevante, ok? Pois outra questão importante também, de erros que às vezes são muito comuns, são haver uma comunicação descuidada quando eu já tenho os dados. Já tenho os dados, estou a tratá-los, até estou a tratar os dados que devo tratar, mas depois não dou a devida importância. Normalmente é aqui que as instituições, eu até diria que devem apostar mais, se tiverem algum dinheiro, ou o dinheiro que tiverem devem apostar aí, que é medidas de segurança. Porque isso é daquelas coisas que têm que fazer em permanência, que eu tenho os dados, o que é que eu devo fazer para guardá-los bem? Às vezes são coisas mínimas, por exemplo, uma coisa que eu sei que é chata, eu normalmente sou o chato desses grupos, e-mails com CCs. Já vos aconteceu, de certeza, não é? Que é aquela pessoa que responde para toda a gente. E de repente eu fiquei com os e-mails daquelas pessoas todas, algumas das quais provavelmente não queriam que eu ficasse com aqueles e-mails, de certeza. Isso é um exemplo de uma violação do RGPD. Já não vou falar dos grupos de WhatsApp, estamos todos juntos nessa luta, não é? Divulgação também de contatos, por exemplo, sem autorização, de coisas deste género. Mas a questão da comunicação é muito importante, que se eu tenho dados, eu tenho que perceber que não os posso divulgar livremente. Eu tenho regras que estão, aliás, nos artigos 30 e tal, e seguintes, 30, seguintes do 31 e seguintes do RGPD sobre medidas de segurança. É outro cuidado que eu recomendaria às instituições, tenham cuidado com os dados, com o modo como trato, como divulgam os dados que receberam. Pois uma que infelizmente está muito na moda, porque lá está, é tal paradoxo, estamos habituados a vezes na nossa vida pessoal e não só a usar este material massivamente, depois esquecemos que no contexto em que o RGPD se aplica, o tratamento tem que ser muito diferente, que é a questão das imagens. Já que fazer piada há pouco com este webinar onde estamos, nós vivemos às vezes em dois mundos que parecem contraditórios, que é na minha vida pessoal, se calhar passei o dia a partilhar fotos no WhatsApp, no Instagram, depois esqueço-me que isto eu posso fazer, porque é uma relação entre pessoas singulares e as pessoas escolhem em que medida é que autolimitam a sua privacidade e, portanto, isso é um problema delas. Se eu vou para um contexto em que o RGPD se aplica, tenho que ter muito cuidado. É uma das áreas em que tem havido mais problemas com a CNPD e em outros países com a questão das imagens. Fotos de eventos com pessoas identificáveis,
publicações em redes sociais, em que não foi claro o que é que eu publiquei. E a questão lá está do consentimento é tal, voltamos à questão do consentimento. Era preciso o consentimento, em regra nestes casos, nestes exemplos que eu dei sim, mas há casos em que não vai ser preciso, não é? Depende. Mas está, por exemplo, há casos em que por razões de interesse público eu posso divulgar fotografias de pessoas e esse dado pessoal pode ser partilhado sem qualquer tipo de consentimento. Um, Depois há questões de segurança já não ligadas com como é que eu comunico os dados, mas como é que mesmo que eu não comunique os dados na minha instituição eu protejo. Por exemplo, questões de Google Drive, que eu me esqueço de verificar as permissões e de repente há pessoas na minha instituição que não deviam ter acesso àqueles dados pessoais e que conseguem aceder porque estão no Google Drive, está partilhado, e quem diz o Google Drive diz SharePoint ou por aí fora, o que vocês quiserem. Passwords partilhadas, também outro clássico, não é? Pronto, isto é um clássico intemporal. E aquela pessoa que foi só almoçar, mas deixou o computador com o login feito e, portanto, eu consigo ver os dados das pessoas que estiverem naquele Excel ou naquela base de dados. Já é cibersegurança, mas a cibersegurança tem uma componente fortíssima da RGPD, portanto, há aqui também uma certa mistura. Ok, caminhando para cumprir a minha promessa de irmos depois às vossas questões e vocês pararem de me ouvir, porque eu começo a ficar chato. Um, Focar é muito importante focarem-se bastante na questão eu diria que se calhar onde o vosso investimento deve ser mais importante, deve ser na questão das medidas de segurança, mas se tivesse de escolher uma segunda área, normalmente só é preciso fazer cada vez que eu deteto novos dados, novas categorias de dados pessoais, justifiquem muito bem internamente, pá, aí é que vale a pena falar com o primo jurista ou então com um advogado a sério de proteção de dados, pronto, se conhecer algum depois recomendo-vos, é que tenham um documento interno que diga, para estes dados é esta a linha do número 1 do artigo 6º que se aplica por estas razões. Por exemplo, isto é, eu diria, do meu trabalho em proteção de dados, isto é mais de 50%. Porque enquanto que as medidas de segurança, muitas delas são técnicas, a única coisa que o jurista aqui faz no fundo, sinalizar onde é que estão os problemas de compliance e depois o que as entidades fazem é vão falar com empresas que garantem esses mecanismos de segurança, não são juristas em regra que agradecem. Por acaso eu trabalho numa instituição que faz tudo, mas eu trabalho numa consultora, não numa típica sociedade de advogados, portanto eu tenho uma equipa de IT que faz as medidas de segurança, que implementa as medidas de segurança que eu sugiro ao cliente que ele precisa, portanto, mas isso não é comum, mas isto no mercado há N soluções. Aqui o problema é esse, do ponto de vista jurídico, é muito importante terem no arquivo, que um dia pode ser relevante para um titular de dados ou para a CNPD, ou vamos esperar que isso não aconteça, num tribunal, que é porque é que eu estou a tratar estes dados, qual é a razão jurídica, qual é o fundamento jurídico. Lá está, porque muitas vezes, se vocês fizerem isto bem feito, não vai ser o consentimento. Então, o que é? E sobram várias. Pode ser, como eu disse há pouco, uma execução de contrato, pode ser aquela que dá mais problemas e precisa de mais advogados à barulho, que é a última linha do número 1, que é muito famosa entre os juristas, que é o interesse legítimo, que implica uma ponderação entre o vosso interesse, que vocês têm que explicar qual é, e o direito fundamental à proteção de dados. Portanto, o vosso interesse tem que ser um interesse mesmo muito importante, porque do lado de lá está um direito fundamental, e portanto é muito importante ter um jurista a justificar porque é que este tratamento pode ser feito. Só para vos dar um exemplo, para perceberem uma coisa completamente diferente, eu durante 2 anos fui o consultor jurídico de uma entidade em Portugal que faz o cadastro. Está a fazer uma espécie de cadastro simplificado, com meios tecnológicos, que é a BUPI, que é a estrutura de emissão do balcão único do prédio, e o meu trabalho principal, e eu gostava muito disto, mas vai parecer chato, era o BUPI tem imensa informação sobre dados pessoais. Porquê? Porque apesar de ser um balcão sobre prédios, depois tem a identificação do titular dos prédios. E, portanto, é muito apetecível. Vocês, por exemplo, quiserem expropriar alguém, como é o caso da E-Redes, que normalmente gosta de expropriar pessoas e constituir servidões, dá-vos muito jeito de saber quem é que é o dono dos terrenos. Então, eles mandavam-nos imensos pedidos. E há, de facto, uma norma jurídica no sistema português que, em certos casos, permite partilhar esses dados. Só que a norma jurídica que existe no direito português tem que ser, por sua vez, compatibilizada com uma norma do RGPD, que é o artigo 23, que diz que os dados só podem ser partilhados em certos casos, desde que sejam respeitados certos mecanismos de segurança, seja aplicado o princípio da proporcionalidade. O meu trabalho era, no fundo, dizer à EBUPI, ao Ministério da Justiça, quando é que eu achava que havia razões para partilhar ou não. Pronto, era isto, era fundamentar juridicamente, pois eles só seguiam a minha fundamentação ou não seguiam. Isto é muito importante, ou seja, cada instituição ter isso, se houver um dia um problema, vão conseguir resolver. Um,
Começando a caminhar para o fim, o que é que eu vos posso dar de ferramentas rápidas, porque não temos muito tempo para mais, para abordar então estes problemas? Além deste que já vos dei agora, de fundamentem bem o vosso tratamento de dados e apliquem medidas de segurança. Duas ferramentas importantes, que é minimizem, 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 isto é, a tal questão, se não souberem responder para que é que estão a recolher aquele dado à luz da finalidade, sabendo que a finalidade é legítima, não recolham, e saibam sempre explicar porque é que estão a recolher aquele dado, portanto, porque é que o vosso interesse em recolher aquele dado não é violador dos interesses do titular do dado. Okay? Portanto, no fundo, isto implica só recolher o que é necessário, só guardar pelo tempo que é necessário, que é outra coisa que às vezes nos esquecemos, e só dar acesso àqueles dados a quem precisa, incluindo na própria instituição. Não pensem na instituição como, agora que eu já recolhi os dados, eles já cá estão dentro, toda a gente pode aceder a eles. Não. Se a finalidade dos vossos dados for, por exemplo, processar vencimentos, só a pessoa que processa vencimentos na vossa instituição é que tem que ter acesso àqueles dados. E, portanto, se um dia mais pessoas na vossa instituição tiverem acesso àqueles dados e o titular souber, pode-vos processar, o que não é agradável. Não é? Pronto, vamos tentar evitar isso. E, portanto, isso é um aspecto. Fechando, no fundo, a ideia, se eu tivesse de desenhar aqui uma espécie de kit mínimo de sobrevivência do RGPD, fazer o tal diagnóstico de tratamento de dados pessoais, saber quem é quem e o quê, que dados é que eu estou a tratar e que dados é que são esses e de quem é que são os titulares. Ter regras básicas de cyber hygiene, não é? De fundo, regras básicas sobre e-mails, partilhas, portanto, e partilhar isso pela minha organização. Ter uma política de privacidade, isto é, saber comunicar às pessoas como é que eu vou tratar os dados, portanto, aqueles fundamentos que vocês têm para tratar dados estarem publicitados, não é? É a primeira coisa. Fazer um controle de acessos dos dados, portanto, saberem sempre que os dados que já que estão do vosso lado forem acedidos, quem é que acedeu. Um dia isso pode ser importante para se protegerem e para ficarem. E terem um procedimento para incidentes, que não tínhamos falado até agora, e que é a última ferramenta aqui deste que é, no fundo, há um conjunto de regras no RGPD que vos dizem como é que devem agir em caso de incidentes, isto é, se tudo correr mal e alguém aceder inadvertidamente e ilegalmente aos dados, o que é que devem fazer? O RGPD, nestes casos, o que diz é não se deve comunicar em regra ao titular, que é outra coisa que parece contraintuitiva, deve-se comunicar só à CNPD, e só se for um caso que potencialmente seja muito grave, é que se deve comunicar ao titular. Isto é para evitar não só pânicos, como é óbvio, mas também perceber antes de comunicar ao titular se aquilo é uma coisa que vá provocar um dano, porque o incidente em si é o acesso ao dado, mas pode ser acesso a um dado que não seja passível de gerar um dano e, portanto, não vale a pena comunicar. E cumprindo, ou melhor, incumprindo ligeiramente, porque eu tinha que deixar 40 minutos, já não vou deixar, vamos fechar esta parte para passar às perguntas. Agora é uma boa altura para vos deixar, que além das perguntas que eu tenho já aqui, começar por quem realmente veio cá hoje e não só queira colocar questões sobre tudo o que eu disse até agora, mas queira já entrar a matar e colocar já questões específicas. Eu estou completamente disponível, desde que saiba, para vos responder. Portanto, agora o tempo é vosso. Boa tarde a todos. Já tive várias respostas a esta questão e penso que pode ser interessante também para as outras organizações. Nós somos uma cooperativa, temos assembleias gerais presenciais e já me disseram para ter uma folha de consentimento à entrada, para a pessoa dar autorização para recolher as fotografias, já me disseram que não é necessário, tudo um pouco. A nossa opção tem sido arriscar, né? Tem sido colocar as fotos, partilhar, mostrar a dinâmica da própria organização. Mas nunca tive uma resposta, não sei se é oportuno, mas nunca tive uma resposta que me desse segurança a esta questão. E nós estamos já com um trabalho sério de anos no âmbito do RGPD, mas pronto, este é o unicórnio da nossa Ok. organização. Disse. Também vamos analisar aqui em conjunto, que até é uma questão que pode ser partilhada ou com muitos colegas que estão aqui. Vamos lá ver. Disse-me que era uma Assembleia Geral, não é? Pronto, isso é o nosso ponto de partida. E agora o que nos falta perceber, isso já vai dar contexto, mas a primeira pergunta que alguém de RGPD deve fazer é, ok, qual é a finalidade? Portanto, a instituição, neste caso uma cooperativa, quer os dados das pessoas que lá estão, antes de fazermos perguntas sobre a natureza das pessoas, dos titulares dos dados, a primeira pergunta deve ser sempre, mas eu quero recolher estes dados para quê? O princípio da finalidade é o princípio mais importante em direito de proteção de dados. Para que é que vocês querem esses dados? Eu acho que já ouvi a resposta, mas só agora quero ouvi-la outra vez. No fundo é isso. Não sei se mais alguém quer participar, senão avanço eu. É para
mostrar o dinamismo da própria organização, não é? Okay. No fundo é comunicação, ponto final. Comunicação como Comunicação. sentido de marketing, comunicação, mas comunicação, pronto. Ok. Não há nada de errado com isso. O RGPD lá tem regras até específicas sobre marketing e publicidade. Aqui a questão interessante é que não é alguém que está a prestar um serviço de marketing, digamos, a outra instituição, é a própria instituição que está a querer fazer a sua comunicação, no fundo é um fenómeno de autocomunicação, o que não deixa, obviamente, não inibe o RGPD, continua a haver pessoas com direitos, com direito fundamental à proteção dos seus dados pessoais. Aqui a questão é, não há nenhum. Vamos correr, no fundo, a lista das alíneas do sexto muito rapidamente. Não há aqui nenhum contrato envolvido, não é? Portanto, quer a justificação de estarmos a executar um contrato, quer o mecanismo pré-contratual, estão fora. Depois também não estamos a proteger nenhum interesse vital do titular, que é outra das alíneas que está lá. Ok? Também não há aqui nenhuma norma de competências públicas, portanto, 4 já foram. Já só sobram 2. Ou é um interesse legítimo da organização, o que eu suspeito que é o que estava na cabeça das pessoas que disseram que pode recolher sem consentimento, mas já lá vamos, ou tem o consentimento. E o consentimento, de facto, vamos já também resolver essa, resolve. Pronto. Se pedir o consentimento está feito, desde que explique exatamente o que me explicou a mim. Olha, eu quero recolher a vossa informação para efeitos de comunicação e os meios vão ser estes, estes e estes durante este período de tempo. Pronto, isto já é um consentimento livre e esclarecido. Okay? E os meios em que vão ser usadas a informação. Pronto. O que é que pode estar na cabeça das pessoas que eu diria, já agora, entre estas duas, que são as únicas que eu admito que possa haver uma discussão jurídica, as outras não são aplicáveis, eu diria que aqui o ideal, ou a única forma é o consentimento. Pronto. Por que é que eu não vou pelo interesse legítimo? Pronto, o interesse legítimo implica, se forem ver a linha F do número 1 do artigo 6º do RGPD, implica, é o único caso em que isso acontece no artigo 6º número 1, implica que vocês, em primeiro lugar, e depois, se a coisa correr mal, vai por aí fora, onde há de ser o próprio titular, depois há de ser a SNPD, depois há de ser um tribunal, vocês façam um juízo de ponderação, no fundo, aplicando o princípio da proporcionalidade. Vocês, no fundo, o que dizem é, eu tenho um interesse, neste caso o Marcos explicou-nos que o interesse é a comunicação, depois eu posso tentar, se for como advogado, dourar aqui um bocado a pílula. Pronto, a comunicação, além disso, promove os fins da instituição e convoca mais partes interessadas, assim trazendo mais donativos e fazendo-nos prosseguir melhor os nossos fins. Uma coisa incrível. E ao fim do dia o que vocês estão a fazer é comunicar atividades da cooperativa. Isto, obviamente, tem uma importância. É um interesse legítimo de uma cooperativa mostrar o seu dinamismo e o que está a acontecer. E uma Assembleia Geral é um momento solene e muito importante da vida das cooperativas. Eu não estou a negar isto, estou a dizer isto é verdade. Não é? O particular pode, ou o titular dos dados, perdão, pode vir dizer: olha, eu não nego isso, mas o meu direito fundamental, neste caso, eu não só tenho o direito a não ver a minha imagem nas redes sociais e noutros meios, mas, que era o que eu invocaria se fosse aqui advogado do titular dos dados e não quisesse partilhar os dados, ou que os dados fossem partilhados por este meio, eu diria estou a ser retratado num momento que deve ser considerado de alguma reserva, em que apenas têm acesso os associados, em que são tomadas decisões sensíveis sobre a vida da instituição e em que, portanto, mesmo que não se recolha a minha voz, recolhe-se a minha linguagem corporal, eu quero estar descansado, não quero estar preocupado sobre como é que estou. E agora vamos para a discussão se o que é que viola o princípio da personalidade. E eu apostaria que vai ganhar o titular dos dados. Mas lá está, aqui sou o primeiro a dizer, ninguém sabe a resposta exata a isto, nem conheço jurisprudência sobre esta questão concreta, conheço sobre direito à imagem, em que em regra ganha o titular dos dados. É muito raro ver, para fins de comunicação, por mais que eu fale e fazer uma atividade de branqueamento, digamos assim, que ganha comunicação. Lá está, a comunicação é importante, é verdade, mas uma coisa é dizer-me assim, olha, eu publiquei imagens porque um dos temas da conferência, da Assembleia Geral era estar-se a discutir a inatividade da cooperativa. E eu quis mostrar que, reparem, a força viva que isto tem, tal, tal, tal. Aqui há um interesse legítimo. Epá, eu aqui agarrava este. E isso até permite distinguir de qualquer outra Assembleia Geral. Agora, se o que eu estou a fazer é uma operação de comunicação normal, então, aliás, tudo no RGPD aponta para que, nesse caso, o melhor meio é mesmo o consentimento. Eu também escolhi logo um exemplo em que, no fundo, quase que desmento o que eu disse, que é não se preocupem muito com o consentimento. Mas a verdade é que, neste caso, eu recomendaria o consentimento, só provando que não tenho nada contra o consentimento. Acho que as coisas têm que ser escolhidas para os momentos certos. Agora, o que eu diria é que quem vos disse que pode ser um interesse, perdão, pode não ser necessário consentimento, estará, é a única hipótese que eu vejo aqui, a dizer vocês têm um interesse legítimo em comunicar,
e depois têm que justificar muito bem porque é que esse interesse legítimo em comunicarem as Assembleias Gerais são mais importantes, é mais importante do que o direito à pessoa não ser retratada nesse momento. E depois é ver se passa. E, portanto, nesse sentido é verdade. Eu posso construir aqui uma argumentação, dizer, olha, é um interesse legítimo, nós consideramos que é um interesse legítimo da cooperativa poder divulgar quem esteve nas nossas Assembleias Gerais para mostrar o nível de adesão e de participação. Eu acho que isto em condições normais não é um interesse legítimo. Tinha que haver qualquer coisa que à partida chamasse ou criasse a necessidade de eu saber isso, não ser uma comunicação normal. No fundo, o exemplo que eu dei há pouco, ok? Como eu represento também uma cooperativa, a resposta que eu daria era: se a pessoa faz parte da cooperativa como cooperador, tem um contrato legítimo, porque a pessoa cooperadora comprou títulos da cooperativa. Então, tem direitos e deveres. Agora, se for uma iniciativa aberta que a cooperativa faça para não membros ou não cooperadores, aí sim convinha ter ou seja, não é um consentimento, realmente, eu aprendi isso, mas quer participar da mailing list, quer receber notícias, a pessoa assina como quer. Os próprios sites também têm isso, mailing list. Inscreva aqui para receber notícias. Então, há duas abordagens. Uma que é membro cooperador, comprou títulos, tem direitos e obrigações, e uma pessoa que não tem um vínculo jurídico com a cooperativa, só quer tomar conhecimentos da iniciativa das cooperativas. Era esse o meu contributo. Ok. Eu tenho dois problemas com esse contributo, sendo muito frontal, que já perceberam que é o meu estilo. Tem que me indicar onde é que está nas obrigações do cooperador divulgar a sua imagem em Assembleia Geral. Se me encontrar essa norma, eu concordo consigo. Ou seja, não, o RGPD é muito claro. Eu só posso usar como fonte contratual o RGPD para tratar dados pessoais se for e o Tribunal de Justiça já fez acordos sobre isto, nunca mais acabam, se eu só puder executar o contrato com aqueles dados pessoais. Aliás, as redes sociais são as mais atacadas por esta norma porque usam e abusam. Para as redes sociais, tudo é para a execução do contrato. Já o Tribunal de Justiça teve que dizer, amigos, vocês são uma rede social, para uma pessoa entrar numa rede social só precisa de dar o nome, na verdade. Mais do que isso até nem era preciso. O e-mail para a autenticação, 2 fatores, o telemóvel. Pronto. De resto, não precisam de mais informação nenhuma. A mesma coisa lá está, percebo um bocadinho de direito de cooperativas, não há nada no direito das cooperativas, pelo menos desde a última vez que eu o vi, que diga eu agora, por ser cooperador, cedo o meu direito à imagem. Isto não existe, honestamente. Portanto, não há nenhum contrato no qual eu possa basear-me para limitar o direito à imagem no âmbito de uma Assembleia Geral. Quanto ao que disse o seguinte, é mesmo um consentimento, ou seja, não há maneira de lhe chamar outra coisa. É um consentimento especial, que lá está tratado no RGPD para efeitos de marketing, que é, eu posso, de facto, perguntar às pessoas, olha, vocês consentem para este fim que eu trato a vossa imagem? Sim, e eu aí posso tratar, claro. Por isso é que eu digo, o interesse legítimo, sim, qualquer um dos outros 4 fundamentos, isto é, interesses vitais do titular, contrato, interesses pré-contratuais ou competências públicas, não vejo como, e cuidado com essa interpretação abrangente de uma coisa que está muito clara na norma do RGPD, que é dados pessoais necessários para a execução do contrato. Ou seja, se eu comprei uma caneta, eu na verdade não preciso de dados pessoais nenhuns da pessoa, a não ser que a pessoa queira fatura. Era o que faltava agora ir agora já que comprou esta Montblanc, vamos lá aparecer em sua casa para lhe mostrar os outros produtos que a Montblanc tem, que estes polos muito bonitos da Montblanc e estas malas, não faz sentido. Deixa então só, permita-me, professor, Claro, eu não estava falando especificamente no direito à imagem, porque ok, realmente a imagem aqui entra outra legislação. claro. Principalmente a questão da adequabilidade e proporcionalidade. Nem todos os titulares da imagem têm direito da recolha da sua imagem. Por exemplo, nos aeroportos assim se passa. Não, Uma claro, mas aí há pessoa legislação tem o direito à específica, sua imagem, mas não é adequado nem proporcional. Por claro. isso, o direito da imagem aqui foge muito ao âmbito do RGPD, mas Não, mas realmente é muito repara, específico dentro a dessa área. imagem é um dado pessoal, ou seja, a imagem depois o que está a dizer é, a imagem pode depois ter outros regimes jurídicos específicos, claro, mas aí já não estamos no domínio das entidades do setor não lucrativo nem das cooperativas. Há inúmeros casos em que a imagem pode ser tratada contra a vontade dos titulares.
Se formos para law enforcement, acho que é o exemplo que deu, acabou. Mas mesmo aí, por exemplo, há casos muito importantes. Por exemplo, há um caso muito famoso do Tribunal de Justiça sobre imagens recolhidas pela polícia francesa com bodycams, em que foi preciso o Tribunal de Justiça vir dizer: cuidado, as imagens recolhidas por bodycams de polícia estão cobertas, protegidas pelo RGPD. Portanto, vocês têm que nos vir dizer o que é que excepcionou a aplicação do RGPD nesses casos. Não, eu pensei que estava a referir especificamente ao caso que tinha sido avançado pelo Marco, e portanto, no caso do Marco, invocar o meu vínculo, digamos assim, contratual com a cooperativa não faz sentido. Pode haver casos, admito, tinha que pensar nisso, em que o facto de eu ser cooperador pode limitar algum dos meus dados pessoais. Isso acredito que haja de certeza, sim, isso sem dúvida. Okay? Eu, como temos que ficar com pouco tempo e sinto que prometi às pessoas que enviaram, ainda por cima gentilmente, uma série de perguntas para a Célia, vou só aqui tentar correr todas elas. Ainda há tempo de voltar até vós e dar-vos ainda mais algum tempo, espero eu, para mais questões aqui online. Mas pronto, só ler muito rapidamente, se calhar vou escolher algumas, até porque algumas podem ser fundidas. Eu não sei se elas foram partilhadas convosco, mas eu vou lê-las muito rapidamente. Pronto. Pois, a primeira que foi partilhada comigo foi: enquanto IPSS, tratamos dados sensíveis de colaboradores, voluntários e utentes. Quais são, na prática, as melhores formas de garantir o cumprimento do RGPD na gestão de recursos humanos, sem tornar os processos demasiadamente complexos ou excessivamente administrativos? Aqui não há uma resposta mais simples, claro, não é muito satisfatória, mas se os dados são sensíveis, há um conjunto de medidas de segurança específicas no RGPD, e depois num conjunto de documentos do Comitê Europeu de Proteção de Dados, até alguns que já que podem ser retirados da própria jurisprudência, do Conselho da Europa, enfim, há imensas boas práticas sobre, além dos requisitos legais sobre tratamento de dados sensíveis. Aqui o que tem que fazer é criar uma metodologia e que eu diria que não há excessivo. Eu percebo a questão de ser excessivamente complexo ou excessivamente administrativo, para usar aqui não há isso. Ou seja, o que há é escolherem um conjunto de fontes que vocês confiem. Portanto, o RGPD está fora da questão porque essa tem que cumprir, mas, por exemplo, olharem para um conjunto de boas práticas que existam, disponíveis. Eu diria que os mais importantes são do Comitê Europeu de Proteção de Dados e do Conselho da Europa, e dizerem: vou ao mercado ver como é que eu consigo garantir estas boas práticas. Peço orçamentos e vejo uma entidades que me deem, que me ofereçam confiança, e ponho aquilo em ação. E depois o que eu diria é que o modo como faço isto tem que ver com a vossa dimensão. Se vocês forem uma instituição com uma pequena dimensão, eu diria que tentem obter isto como um serviço e não internalizar, porque se internalizarem vão perder um recurso, vai ter que estar obcecado com aquilo, e não é fácil, sobretudo se tratarem muitos dados de voluntários e utentes. É mais fácil, se calhar, conseguirem com alguém especializado em tratamento de dados uma avança, e sempre tiverem questões de dados sensíveis, dizem: ok, vocês é que dizem como é que eu trato disto, e dou-vos acesso. Se forem uma instituição um pouco maior, escolham um recurso, mesmo que não fique a 100%, fica a 50% ou 75%, deem-lhe formação e internalizem. Que essa pessoa já vai ser uma mais-valia, vai também irradiar conhecimento para o resto da instituição, mas além disso, vai-vos poupar a contratação fora, no longo prazo. Não vai ser imediato, se calhar, porque a pessoa vai ter que ser formada, ganhar know-how, ganhar experiência, mas no médio e longo prazo, o RGPD é daquelas áreas que nós podemos dizer que não vai desaparecer, pode ser amenizado agora pelo Digital Omnibus, mas não vai desaparecer, e portanto eu diria que era isso. Depois, segunda questão: as organizações da economia social devem ligar o RGPD de forma diferente das restantes empresas, ou as obrigações de boas práticas de proteção de dados são essencialmente as mesmas? Eu já respondi a esta, são essencialmente as mesmas. Depois pode haver as especificidades no tipo de titulares de dados, nos tipos de dados que são tratados, mas não há aqui uma especificidade. Outra questão é como podem as organizações equilibrar a proteção de dados com a necessidade de comunicar impacto. Já tivemos aqui uma questão interessante sobre isso, e dar visibilidade às comunidades com quem trabalham. Eu acho que, em parte, a minha intervenção dos primeiros 20 minutos, meia hora, foi isto, não é? Ou seja, eu não acho que devamos olhar para o RGPD como um inimigo. Aliás, eu costumo começar a minha aula introdutória no curso de RGPD na faculdade, mostrando o considerando, que é o segundo do RGPD, que diz: o RGPD é um instrumento de reforço da economia, e os norte-americanos gostam muito de vender que nós aqui na Europa estamos a matar a inovação e a economia. Se calhar temos é que pensar que nós internalizamos na nossa economia um conjunto de parâmetros que os norte-americanos não quiseram internalizar, e temos que decidir qual é o melhor mundo em que viver, se é o deles, se é o nosso, e depois logo se vê. E portanto,
A questão aqui é, em bom rigor, se quisermos, como é que eu equilibro? Equilibro tentando fazer isto, tentando aplicar o RGPD com o menor custo possível na minha instituição, e se eu estiver a aplicar o RGPD, eu posso fazer tudo. Ou seja, voltemos à questão de há pouco do marco. Lá está, nós acabamos de confirmar aqui que eu posso comunicar à Assembleia Geral para mostrar a força de uma cooperativa. Tenho é que ter alguém que me diga, olha, tu podes escolher entre consentimento ou legítimo interesse. O legítimo interesse tem este grau de risco de contencioso no médio e longo prazo, o consentimento tem estes problemas, que é podem retirar o consentimento. Já agora, voltando outra vez a isso, reparem, são os cooperadores. Era estranho que os cooperadores, que são os primeiros interessados em mostrar o dinamismo da instituição, não dessem consentimento e dois, mais tarde viessem retirar, tirando algum que se chateasse com a cooperativa e se fosse embora e malandros, retire tudo e um par de botas. Mas aí isso é a menor das preocupações, não é? Portanto, a resposta é a boa aplicação do RGPD permite tudo. A má é que pode levantar problemas e aí não há nada a fazer, não é? Como operacionalizar via online processos de inscrição em atividades de organização, autorização e consentimento para o tratamento de dados pessoais. No fundo, como é que eu faço isto? Como é que eu obtenho estes dados? A autorização pode ser através de caixa de verificação, como se certificar quem realizou a inscrição e autorizou, quando se trata de inscrição de menores, como assegurar que foram. Vamos ver, todas estas perguntas estão aqui, verdadeiramente só a última é que é complicada, porque há inúmeras ferramentas no mercado. Nós, se tiverem um bocadinho de gosto por estes temas, descobrem online plataformas bastante seguras que fazem preparação de reuniões e tudo mais, com respeito, que já têm integrados proteção do RGPD. Se não tiverem certeza disto, perguntem a alguém, lá está. Portanto, este trabalho está relativamente bem feito, ou seja, plataformas para organizar eventos, recolher o consentimento e tratar, isto é relativo. Agora, a parte final, quando se trata de inscrição de nós, como assegurar, verdadeiramente a resposta certa é ninguém sabe muito bem. Como sabem, recentemente a União Europeia aprovou legislação nesta área, os Estados Unidos também. Todos os estudos apontam que nenhuma legislação é 100%, e eu tenho 3 filhos, se há coisa, a imaginação humana é infinita, mas a imaginação humana de adolescentes e crianças, essa está para lá de infinito, ainda não encontramos maneira de mensurar isso. E, portanto, por exemplo, outro dia estava a ler um artigo muito interessante que é verificação de retina, e já andavam uns gamers adolescentes a criar um mecanismo para ficcionar a retina do pai ou da mãe, para dizer que era o pai ou a mãe que estava online. Portanto, isto é verdade que isto é um nicho, não é? E não é o nosso filho, em princípio, tem esta, a não ser que seja um hacker, um jovem hacker, mas nós já devemos ter sempre a andar a correr atrás do prejuízo. Como responder à questão em concreto? Como é que eu asseguro? Eu cumpro a legislação em matéria de certificação de idade, que neste momento em Portugal, que ainda não estamos a aplicar a legislação nova que foi aprovada, que ainda não está em vigor, é um bocadinho irrisível, mas todos provavelmente, se calhar, não sei se já foram, mas já foram a algum site online de venda de bebidas alcoólicas, é dizerem que idade tem, vocês respondem sim, sim, sou maior de idade e está a andar. É isto. Infelizmente não há uma forma muito mais reforçada que isso. É um problema, mas aí a lei não vos consegue, ou seja, a lei dá-vos um parâmetro, dá-vos um patamar de proteção, tem que cumpri-lo, que vai-vos, se calhar, parecer insuficiente, mas desde que o cumpram, a lei não vos pode exigir mais. Depois pode haver um problema reputacional, que é cumpriram a lei e mesmo assim fizeram uma coisa horrível ou permitiram várias crianças de se inscrever. Mas aí eu diria que se acharem, mas aí tem que se fazer uma ponderação novamente, que poderão ter um risco muito elevado, muitas crianças, por alguma razão, se querem inscrever em atividades vossas de forma encapotada, que eu diria que não é muito comum acontecer neste ramo de atividades, mas pode acontecer. Há ferramentas no mercado para além do que é legalmente exigido para tentar controlar. Alguns exemplos que dei agora, por exemplo, verificação de 2 fatores, em que o segundo fator é a digitalização do cartão de cidadão ou de um passaporte depois de ter sido tirado uma fotografia em tempo real. Agora, tudo isto, lá está, isto sim é pesado, e a lei não exige ainda estes mecanismos transversalmente, só para certas operações, por exemplo, bancárias ou coisas do género, e portanto eu não diria que vocês não tendo que cumprir, a não ser que acham que é um enorme risco, em que têm que ir para além do patamar que a própria lei exige, diria que não têm que fazer isto. Agora, se acharem que têm, acho que devem fazer, e essas ferramentas já existem, até porque em alguns domínios são obrigatórias, por exemplo, domínios financeiros, bancários, já há algum tipo de verificação nesse sentido. Por exemplo, recentemente, só para dar um exemplo muito concreto, eu tenho um cartão chamado Revolut, talvez alguns já tenham ouvido falar, os meus filhos também têm, porque é bastante seguro e eles são todos, as novas gerações são muito digitais, não se consegue fazer nada no Revolut sem fazer cópias de passaporte, cópias de cartão de cidadão, fotografarem-nos, pronto, e aquilo é bastante, lá está, trabalhoso e moroso.
É ótimo que eu dou sempre como exemplo do vem a administração pública, não é a única que nós devemos dizer que é burocrática e lenta, que isto é um banco altamente sofisticado com sede na Letónia, ou coisa que valha, e portanto este é outro exemplo. Estamos a chegar à hora, vou tentar acelerar só aqui as perguntas. Todas as associações têm que nomear um encarregado de proteção de dados. A resposta é não. O critério de nomeação do encarregado de proteção de dados, tirando da administração pública, tem que ver com a dimensão ou com o tipo de risco que o tratamento de dados que fazem implica. Eu diria que os requisitos são bastante, tirando são bastante claros, no que não seja claro, que tem a ver com o grau de risco do tratamento de dados, devem consultar um advogado, um técnico, alguém que perceba que tenha formação nesta área, para vos ajudar, fazendo um diagnóstico dos processos de tratamento de dados que vocês têm na vossa instituição, e aí devem nomear. Isto quanto a compliance formal, digamos assim. Mas eu tenho um dinheirinho extra e quero saber se é uma boa prática. A resposta é inequivocamente sim, mas a partir de certa dimensão. O RGPDI pôs lá o que é bastante sensato. Se vocês são uma instituição com muito poucas operações de tratamento de dados, terem lá um encarregado de proteção de dados só como boa prática é ridículo. Não vai criar, acho eu, trazer um acréscimo de confiança a ninguém que interaja convosco e vai ser um custo. Agora, se tem uma certa dimensão ou tratam certo tipo de dados e mesmo assim não seriam suscetíveis de aplicar a norma do RGPD que obriga a ter um encarregado de proteção de dados, mas se acham que estão lá perto, então sim, é uma boa prática e obviamente é algo que qualifica, dá-se confiança a quem interage convosco. Como é que as organizações da sociedade civil podem atualizar-se e como podem obter recursos para estarem atualizados em termos legais sobre toda a sua operacionalidade? Isto há de tudo, não é? Dá desde perguntarem ao Claude ou ao ChatGPT, estou a brincar, não recomendo nada disso, mas só para coisas muito básicas. Há virem webinars destes, há várias formações, não há uma resposta certa, tem a ver com o grau de necessidade de atualização. Eu diria que o mais adequado é realmente fazer algumas formações. O RGPD tem estado bastante estável. Eu, neste momento, esperaria para ver o que é que vai acontecer ao RGPD pós-Digital Omnibus. O Digital Omnibus é um pacote transversal de alterações a diplomas digitais da União Europeia, nas quais um deles é o RGPD. Por exemplo, vão mexer, embora aparentemente pouco em relação ao que se pretendia originalmente, vão mexer, por exemplo, no artigo 22, que é um artigo muito famoso do RGPD, que dá um direito aos titulares dos dados de não serem alvo de decisões baseadas nos seus dados pessoais por IA. É uma norma de 2014, da proposta, bastante presciente, adivinhou o futuro. Aliás, aplica-se mais vezes do que se aplica ao regulamento de IA ou ao regulamento dos serviços digitais, o que mostra a qualidade do RGPD. E, portanto, eu diria que não há outra maneira. Depois o que há é, por exemplo, lá está, mesmo sem terem um DPO, se acham que vão fazer com grande frequência operações de tratamento de dados, há inúmeras boas certificações de profissionais de privacidade e aí podem, lá está, fazer essa formação e ficam com essa qualificação. A outra, obviamente, é fazer formação. Depois, caminhando para o fim, aqui são questões mais específicas. No projeto Brigadas Espaço T, que eu desconheço, confesso, tive que ir procurar, e não fiquei completamente esclarecido, promovemos ateliês artísticos em 75 lares e centros de dia, registando folha de presença e folhas individuais, com dados pessoais de idosos participantes, nome e data de nascimento. Como podemos garantir a conformidade com o RGPD na recolha, armazenamento e partilha, com instituições parceiras, mantendo a simplicidade administrativa necessária ao nosso modelo de intervenção. O mesmo acontece com o projeto de galerias comunitárias. Aqui eu já respondi a boa parte. Há um tema, curiosamente, sobre o qual estou neste momento a escrever um artigo científico, que é um tema que mais me fascina e tenho trabalhado muito nele nos últimos 2 anos, que é a questão da partilha. O RGPD suspeita muito de partilha de dados pessoais. Aliás, trata disso no final do artigo 6º, especificamente, e na prática a ideia é, à partida não se pode partilhar dados pessoais, é a posição de partida do RGPD. Em certos casos pode-se, e isso está tratado no 6º, já não tenho tempo para desenvolver muito o tema, mas devem presumir que partilha, em princípio, não vai ser possível. Tudo o resto que está ali, ou seja, a questão do armazenamento, da recolha, já falámos sobre isso, há um conjunto de medidas de segurança, isso é avaliar em que tipos de dados, os dados que estão aqui são dados muito pouco relevantes do ponto de vista do impacto, são nome, data de nascimento, tirando se forem senhoras mais sensíveis, pronto, fiquei fazendo um clichê, peço desculpa, não resisti, mas pronto, não é propriamente um dado sensível, não é? E para terminar, eu vou saltar aqui uma pergunta, não é mesmo a última, esta é gigante, vou ler muito rapidamente, vou sumariar. A avaliação de impacto relativa à proteção de dados, a IPD,
por acaso acabei de fazer uma agora há uns meses, grande, proposta pelo RGPD, não é bem proposta, é obrigatório, entre duas entidades, autarquias ou entidades públicas, tem como objetivo identificar tal. Depois o processo se envolve, depois há aqui uma descrição de tudo o que lá está. Onde é que está a pergunta? Agora, concretamente, falando do meu projeto, se a pessoa que estiver cá estiver-me a ouvir, peço desculpa, é só porque já li tudo, mas vou à pergunta diretamente. Agora, concretamente, falando sobre o meu projeto, eu nomeei um EPD justamente para articular com as autarquias locais, bem como agentes de segurança, como deverá ser realizada a partilha de dados de um idoso devidamente sinalizado pela autarquia. Pronto. Este é um dos casos que talvez valha a pena, então, fazer uma análise bastante aturada do artigo 6º, na parte em que fala de partilha de dados pessoais. Eu diria que, no caso que está aqui descrito, mas isto já implicaria uma análise mais aturada, e portanto não me vinculo ao que vou dizer agora por razões profissionais óbvias, ou não me vinculo completamente. Eu diria que à partida há uma grande possibilidade desta partilha ser possível. Ou seja, o encarregado, aliás, o EPD vai fazer esse trabalho, é a parte boa de terem apostado no EPD. O EPD vai fazer, alguém vai ter que fazer esse trabalho internamente, o EPD vai ter que dar parecer sobre isso, ok? A partilha de dados provavelmente surgiu no contexto desta avaliação de impacto de dados pessoais e foi detectada como uma coisa que era perigosa, porque a partilha de dados, de facto, tira o dado do nosso controle e, portanto, é normalmente um risco. E por isso é que também o RGPD tem muito cuidado com ele. Eu diria que, pela descrição do que está aqui, quer quanto ao objeto do tratamento, a finalidade do tratamento, as entidades que estão envolvidas, poderá haver forma de justificar esta partilha. Mas atenção, a CNPD é muito redutora, e confesso que eu também, com o entendimento do artigo 6º e depois do artigo 23 sobre quando é que pode haver partilha. Ou seja, a partilha é talvez um dos maiores problemas, se quiserem um tema interessante de proteção de dados, o tema mais quente, eu diria, é a partilha de dados, porque o tal paradoxo que eu falei, com isto até termino, no início da sessão, eu acho que todos nós hoje em dia achamos que é bom haver partilha de dados. Aliás, o próprio direito administrativo português e europeu tem um princípio de que já ouviram falar, que é o princípio do only once, que é a administração só nos deve pedir os nossos dados uma vez e depois deve partilhá-los entre si, ou pelo menos usá-los connosco sem nos ter que pedir outra vez. E nós às vezes confundimos isto um bocadinho com agora vale tudo, a partilha de dados pessoais é livre. E o RGPD diz exatamente o contrário, o Tribunal de Justiça diz exatamente o contrário. Portanto, mas então há aqui uma contradição na lei. E se forem, aliás, à lei do Orçamento de Estado, eu diria que foram 2 cavalos de Troia, estão lá 2 normas sobre interconexão que permitem coisas inacreditáveis. Tenho até dúvidas que uma delas não seja inconstitucional, aliás, uma parte do meu artigo é sobre essas normas do Orçamento de Estado. Repare, eu acho que aqui pode haver fundamento, mas acho que tem que ter muito cuidado e é um daqueles casos em que eu acho que provavelmente vale a pena apostarem em algum apoio jurídico para vos darem uma nota jurídica que seja, um memorando, um parecer, a dizer, olha, isto é possível com base nesta leitura, vocês agora é que sabem se querem apostar nisso, ok? Quero que responda.